Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Cripto Investimentos. Aqui nesta tarde de terça-feira, dia 1º de outubro, agora são 17 horas e 6 minutos, né? E galera, a gente está aqui acompanhando, lógico, nosso canal aqui é de criptomoedas, mas a gente tem que noticiar uma coisa que todo mundo já sabe aí, né? Do conflito lá no Oriente Médio entre Israel e Irã, né? E o Irã aí acabou de lançar uma quantidade, acabou não, mais cedo um pouquinho, né? Lançou vários mísseis lá em direção a Israel, né? E o que acontece? Falando aqui em termos de mercado cripto, né? O mercado cripto já vinha caindo desde ontem um pouquinho, né? Deu uma corrigida. Tá agora 61.541, vai aqui, oscila. Tá dentro da normalidade do que sempre está fazendo nos outros meses, tá? Então vamos dizer assim que até o momento a gente ainda não está sofrendo ainda muita coisa, né? Porque ainda não tivemos uma escalada, né? Já era, né, esperado que o Irã fosse jogar um montão de mísseis lá para Israel, né? Mas agora a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer depois, né? Se Israel vai revidar dobrado, né? E se na hora que Israel revidar dobrado, o Irã também vai tacar mais mísseis então contra Israel e a gente vai ver aí como é que vai ficar depois com os outros players, né, galera? Não é só Israel ficar atacando o Irã ficar atacando Israel, mas saber o que vai ficar nos outros países aí, os Estados Unidos, seja a China, seja a Rússia, né? Como é que eles vão entrar nessa guerra? Outros países mesmo do Oriente Médio, a gente sabe que alguns países ali ultimamente ficaram mais alinhados para Israel, mas tem a maioria dos outros países ali são muito mais ligados, seriam muito mais ligados ao Irã, porque muitos são contra Israel. Então, galera, tem toda essa política aqui, nessa geopolítica todinha, e aí a gente vai ver como isso vai influenciar nas criptomoedas, né? Já temos lá o conflito Rússia e Ucrânia, né? Então, no leste europeu lá já tem um, né? E aqui a gente está acompanhando o restante, né, galera? Para ver o que vai acontecer. Aqui são notícias de vários portais, né? Realmente eu estou vendo aqui vários portais aqui. Alguns portais falam para o lado, outros portais falam para o outro lado. É lógico, né? Que vai ter mídia falando muito mais a favor do Irã e outras mídias falando muito mais a favor de Israel, tá? Pelo que eu estou acompanhando, eu aqui, Marcelo, estou acompanhando, até câmeras ao vivo de todo Israel que eu venho acompanhando aqui, não caíram basicamente muita coisa em Israel, tá? Uma maioria caiu em lugares que não são não estão sendo, não tem população no caso, né, galera? São aquelas áreas desabitadas, né? A maioria caiu ali, é que o sistema entende quando ele passou de determinado lugar, o sistema ele não intercepta aquele míssil, né? O Iron Dome lá, o domo de ferro, ele não intercepta aquilo justamente para ele não ficar saturado, né? Se ele tentar impedir todos os mísseis, o que acontece é que vai faltar. Então, ele tenta parar aqueles mísseis que estão vindo em direção das cidades, né, que são habitadas, e aqueles que o sistema vê que vai cair fora, né, tá fora do padrão, vai sair fora da cidade, da habitação, eles vão e deixam passar. Ou seja, eles não usam os mísseis ali para esse tipo de interceptação, tá? Justamente para eles não gastar esmo ali, tá? Mas vamos ver aí, lógico que depois relatos, que a gente vai ver relatos maiores aí para ver o que aconteceu realmente, né? Se teve míssil, deve ter caído dentro da cidade, isso vai ocorrer, né? Teve atentado, nesse momento também teve lá atentado lá, terror, que eu não posso falar aqui, né? O nome todo. Mas, galera, e a gente vai esperar agora qual vai ser, o que Israel vai fazer, né? Se também vai atacar na mesma proporção, né? A gente sabe que é um pouquinho diferente, né, galera? O Irã ele vai atacar em larga escala Israel. Israel pode atacar em larga escala o Irã? Pode, mas a gente sabe que a tecnologia de Israel é maior, né? Então vai tender, eles são muito mais eficazes, né? Vão pegar vamos dizer, aqueles pontos chaves que eles vão achar que é do Irã, né? E vão mandar lá meia dúzia de mísseis, mas que vão chegar no endereço certo, tá? Então, galera, aqui o negócio que a gente tem que ver aqui é como é que vai ficar, se vai escalar, no caso, essa guerra ou não, e se os outros players vão entrar, tá? Se atrair outros players, a guerra se generalizar por lá, aí a gente tem que ver como é que vai ficar o nosso mercado cripto aqui, tá? Se ele vai sentir muito mais do que tá até agora aqui, 61.246, tá? Ou se ele vai, tipo assim, se o negócio for uma resposta e parar por ali, entendeu? Ficar naquele joguinho, ó, tu me mandou para cá, eu mando para cá,
não me manda mais, que eu não mando mais para cá. Se ficar nessa, o mercado dá estabilizada. Se escalar, a gente vai ver se as pessoas vão achar que o momento é para comprar mesmo Bitcoin. Ah, não, vão comprar Bitcoin porque agora onde tiver alguma coisa sólida não vai valer. Daqui a pouco o dólar cai, bolsas, ações não vai valorizar, essa que é a realidade, né? Então tudo que tiver, o ouro, o pessoal vai guardar o ouro que tiver. Então o que acontece? O mercado vai ficar meio que parado, né? Então muita coisa vai tender a desvalorizar. E aí a gente vai ver se de repente as pessoas, por incrível que pareça, né, galera? É o mercado que a gente fala assim, o mercado, o cripto, ou o Bitcoin, ele veio justamente para ele ser totalmente ao contrário do mercado financeiro tradicional. Então, na hora que todo mundo estiver correndo desse mercado financeiro tradicional, a tendência seria ir para o Bitcoin ou as criptomoedas, tá ok? Então, vamos ver se isso vai tender a acontecer. Agora, ainda mais que estamos aí na beira do bull market, galera, a gente sabe, vai ser o primeiro bull market, a gente vai estar aqui em meio a conflitos, né? Não só regionais, assim, muito paralisados. Não, o conflito já se alastrou um pouquinho, né, galera? Porque são grandes dimensões. A gente não está falando de conflitos mais menores como teve aqui no passado. A gente está falando, por exemplo, Rússia e Ucrânia. Por mais que a Rússia seja uma potência muito maior do que a Ucrânia, né? A gente pegou uma Ucrânia que é um país grande, né? Então não é fácil de você dominar, né? Então tinha muito ali, no caso, defesa, e depois teve a OTAN ajudando. Então, quer dizer, não é simples. E você pegar ali as duas maiores potências, no caso do Oriente Médio, que é justamente Israel e Irã, brigando, né? Então não é Israel contra um outro país menor, o Irã contra outro país menor, não. É as duas maiores potências ali de Israel brigando, né? Então isso daí, galera, é outro contexto, tá? Mas vamos aguardar, ver o que vai acontecer aí amanhã, né? E torcer para que, independente do que aconteça, falando em relação ao mundo cripto, independente do que aconteça, se a guerra se estabiliza lá, se a guerra não entre uma guerra mesmo, se para, o conflito der aquela esfriada, ou mesmo que se o conflito aumente a escala do conflito, que qualquer uma das situações para o mundo cripto, né? A gente não quer que nenhuma guerra aumente, né? Mas para o mundo cripto, se acontecer A ou B, que esteja bom para o Bitcoin e, consequentemente, para as outras criptomoedas.